Oi? Sim. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 22 a seguir. Hoje estava aquela hora que estudando aqui, né? Veio 3 rapazes, parou ali, começou a mostrar para cá, mostrar aqui e mostrar ali. Aí um veio correndo para vir aqui, os dois, aí depois veio, os dois veio. Chegou, entraram, um entrou, veio direito, outro ficou atrás. Aí eu olhei, parece que eu conheço ou não. Aí entraram aqui, aí antes de entrar eles mostraram assim, ó, lendo em cima, né? Aí chegou aqui, ficou dois, não comentou da mão, tudo. Aí ele perguntou, tem culto hoje à noite? Eu falei, tem. Começamos das 7h30 até as 8h30. E mais 7 horas já estou cá, nós vamos vir. Sejam bem-vindos. Aí ele mostrou outro, isso aqui é crente, é da igreja também. Eu falei, mas de onde vocês são? Ele falou, são do Amazonas, de Maranhão. No Maranhão. Chegamos ontem. Maranhão. Então, se eles começou a ler ali e falou, mostrando, deve ser da Igreja Batista lá. Aí eles falaram que vem. Aí, depois que é bom vir cedo, né? Vim, passa quando vem, chega a vir. Ele estava aqui na hora, passou muitas coisas no meu pensamento. Né? Aí, imagina só, vem 3, eu sou meio moreno, alto. Né? Não tem pix não, né? Não. Aí ele veio e falei, se a pessoa se chega aqui, mas aí estava atrás, né? Mas começou a ler tudo assim, né? Mas não fiquei com ciúme, mas só pensei assim, né? Se é pessoa que você não conhece, vê se ela está sozinho aí e tal. O que podia fazer? Matar ou fazer qualquer coisa, eu não sei. Aí Deus, tudo que acontecer porque Deus permitiu. Então, a glória é para Deus. Mas tinha matar o corpo, a alma não sabe. Mas foi bom, vamos ver se eles vêm à noite. Tem gente, está vindo gente de longe aqui no Birajara, né? Inclusive lá do Maranhão que está. Então vamos ler o versículo 22. Acharam, né? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Em Cristo. Então quer dizer que a morte espiritual, ela é a separação de Deus. Todos nascem separados de Deus. Que a morte é separação. Quando o corpo morre a pessoa, então quer dizer que o espírito separa do corpo. O corpo fica aqui na terra e o espírito vai para algum lugar. Se o espírito for salvo, ele vai lá para os céus, morar com Cristo. Se ele não for salvo, sabemos para onde que vai. Então é isso, morte espiritual, separação de Deus. No primeiro homem, todos morrem. Quem é no primeiro homem? Que é Adão, todo nasce morto. E no segundo homem, quem que é esse segundo homem? Jesus. Todos serão vivificados. Como é que é? Quando a gente entende essas coisas, dá prazer, né? Da alegria. No primeiro homem morre. Quem confiar nele mesmo, ele está morto, porque está confiando da onde ele veio. Primeiro homem, Adão é feito de Adão e Eva, todo modo descendente de Adão e Eva, que é a nossa natureza velha. E no segundo homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, serão vivificados. Mas todos não. Ao menos aqueles que creem, como disse no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo claro, né? Fala assim que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, que é o Filho unigênito, quer dizer único,
para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas só que não é só crer, a pessoa fala no crer muito, mas no crer é aceitar o sacrifício do Filho de Deus quando foi levantado na cruz, quando há arrependimento por parte do pecador. Se o pecador não arrepender, ele continua a vida do primeiro homem, Adão. Versículo 23. Olha como é que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, tudo tem ordem. É tudo com ordem, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós estamos falando da ressurreição, né? Primeiro, Cristo, depois todos os santos. Cristo fez a primícia é os que dormem, que ele é o primeiro que ressuscitou. E depois, que ainda não chegou ainda a nossa vez, os santos. Os santos pegam todo desde de Abel. Todos os estudos que eu tenho estudado na Bíblia explicada, nessas duas Bíblias, né? Eles contam de Abel para cá. Eu já ouvi esses dias pregador falar. E de Adão ninguém fala nada, porque Adão não se sabe. Então eles falam de Abel para cá. Agora o Adão não sabemos. Quem vão saber quando estiver lá, se Adão. O que for, não fala. Adão conta isso, essa história de Adão. Mas aí quem sabe é Deus. Mas contando tudo. Que Adão também, ele é homem, ele morreu, ele vai ressuscitar também, ou na primeira ou na segunda. Ele morreu. Caim vai. Está muito claro que vai ressuscitar na segunda, né? Abel, sabemos. Então, depois, os santos. E Jesus Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para nunca mais morrer. Então nós sabemos que nós servimos um Deus vivo, um Jesus vivo. Por isso que garante a vida eterna a nós, quem crer. Porque Jesus ressuscitou e não vai morrer mais. Ele não vai descer do céu, viver mais, depois morrer. 24, olha a ordem. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. No momento imediato, depois da ressurreição e o arrebatamento dos santos, na segunda vinda de Cristo, quando o senhorio satânico e as autoridades foram aniquiladas, vão ser aniquiladas, acabada, que ocorrerá na entrada do reino milenar, como está em Apocalipse, capítulo 20, fala que Satanás vai ser amarrado, aprisionado, por 1000 anos. Então, aí, esse poder satânico no reino milenar, ele não vai ter força. Ele vai estar preso. Mas por que vai ter pecado no reino milenar? Mas tem uma coisa que não vai estar presa. Os irmãos se lembram o que é? Por que vai haver pecado? O diabo vai estar preso. O diabo não vai tentar mais ninguém. O diabo no reino milenar, olha, o diabo ele vai ter força a trabalhar, vai nascer com vigor, porque parece que vai ficar lá, preso, amarrado. É a mesma coisa que solta um leão da jaula, um boi, um touro da seringa para torear. Sai nervoso. Quando acabar o milênio, aí ele vai ser solto por um breve tempo, que ele vai atentar todas as nações, né? Mas antes disso, ele não, mas vai ter pecado. Mas por que vai ter pecado? Não, ímpio não vai entrar. Aliás, expressei. Oi? Expressei mal. Ah. Vai entrar
Vai nascer ímpio. Mas por que vai? O diabo não vai estar agora. Aí que é o problema, que eu já falei várias vezes. Por que ainda vai haver pecado? O que vai? Por quê? Porque a natureza. Você vai entrar como nós estamos, que a natureza. Que a natureza vai entrar, a natureza. Nós somos salvos. Nós somos salvos e hoje Satanás ele atenta. Mas a gente deve perceber, porque nem sempre todas as coisas que acontecem hoje tem o dedo de Satanás. Porque nós temos a natureza adâmica em nós. Talvez a maioria das vezes é dele ou não sempre, não sabe, é Deus quem sabe. Porque a nossa natureza maligna. Então vão entrar um grupo muito grande no reino milenar, porque eles não vão ter o corpo glorificado, porque eles não vão ser salvos pela fé. Porque aqui fala o arrebatamento dos santos, que fala para frente, no abrir e fechar de olhos. O que é o abrir? É uma piscada de olhos. O cristão que atravessou a grande tribulação, que é outro engano, que muitos dizem que a igreja, os santos, vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Não é. Vai passar para a grande tribulação. Note bem, se Deus fosse tirar os cristãos antes da grande tribulação, então por que está esperando mais? Porque os ímpios, só para fazer um teste, se vão salvar? Não sei. Mas só que vamos passar para a grande tribulação, porque lá em Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, Paulo deixou bem claro que o filho da perdição, o homem do pecado, todas aquelas coisas que ele diz que vai acontecer, não será antes que venha a apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição, para depois vir Jesus. Então aqui nós vemos que o arrebatamento do santo na sua segunda vinda, quando Satanás e as suas autoridades todas, né, já aniquilado. Isso vai acontecer antes de entrar no milênio, quando Jesus vier. E Satanás será preso por 1000 anos. Cristo Jesus eliminará o senhorio de Satanás. É o único. Ninguém hoje pode com Satanás. Ninguém hoje pode dizer se que pisa no Satanás, amarra Satanás. Quem tem força para vencer? Se nós temos força para vencer Satanás, é pelo Espírito Santo, não é pelo Espírito nosso, o Espírito humano. E o meio pelo qual foi feito pela cruz, dando salvação àqueles que vierem a crer em Jesus. Olha o 25. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Paulo está falando aqui de Jesus, ó. Porque convém que reine, convém que isso reine, até que haja posto os inimigos debaixo de seus pés. Reine refere-se ao reinado de 1000 anos de Cristo na terra, depois de sua volta aqui na terra. No final, ele vai subjugar todos os poderes malignos, que ocorrerá na conclusão do milênio. Apocalipse 20 também. Quando acabar o milênio, vai ser o final de tudo, o último julgamento, que está lá, o tribunal de Cristo, trono branco. Alguém diz, eu lembro até o irmão Félix, falava que o tribunal de Cristo, eu no telefone, quando eu comecei a estudar bem isso, ele falou que o tribunal, quando é que é o tribunal de Cristo, irmão Félix? Ele falou, na vinda que quando Jesus vier. Eu falei, mas pense bem, vai ser quando acabar o milênio. Por quê? Então vai ter 2 tribunais de Cristo? Se Cristo faz o tribunal de Cristo, que é a recompensa, os galardões, e o trono branco, porque o tribunal de Cristo e o trono branco dá a entender que é os dois do mesmo tempo, um de um lado, outro do outro, o julgamento final. Porque no milênio vai ter na salvação, vai ter as pessoas lá.
não é? Então, e aquelas pessoas, os salvos, os milênios, o que entrarem em corpo natural, então, ele vai passar pelo tribunal de Cristo. Então, entendo eu que o tribunal de Cristo é uma conclusão do milênio. Para entrar no novo céu, da nova terra é a última etapa, não tem mais. Você note bem, nem no milênio, quem morrer do salvo no milênio, quando chegar o momento daquele cristão salvo no milênio, ele não vai ser sepultado. Ele vai ser transformado também no abrir e fechar de olhos, porque só resta uma ressurreição só, a segunda, a primeira já foi. Então, aí ele concordou comigo, ele entendeu. Eis que cedo eu venho, o galardão está comigo. Jesus fala, vem, o galardão está com ele. Mas não quer dizer que ele vai distribuir na conclusão desta vida, deste mundo que nós estamos vivendo, no final da grande tribulação. Vai ser depois. Então, na conclusão do milênio, uma referência clara em Salmo 110, no versículo 1 também. E visto que a morte é o último inimigo, que nós lemos no versículo 26, a obra de Cristo não terá terminado, senão quando a morte foi destruída. Ao 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Um versículo tem que ler com atenção, senão não entende ele. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, quer dizer, deixa fora aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Você sabe esse excetua aqui que ele falou? Claro está que se excetua aquele é Deus Pai. Então, o apóstolo Paulo contou, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Então, Deus pôs todas as coisas que Jesus foi debaixo dos pés de Jesus para sujeitar Jesus. Deus Pai, ele pôs todas as coisas a sujeitar o Deus Filho. Mas quando diz todas as coisas que ele pôs para sujeitar debaixo dos pés, ele não incluiu o Deus Pai. O Deus Pai ficar sujeito ao Deus Filho? Não, ele está fora, não contou. E se for notar isso hoje, irmão, na vida nossa, quem deve sujeitar o Pai é o Filho. Nunca o Pai sujeitar o Filho, ficar debaixo dos pés do Filho. O Filho, nem quando ele for casado, ele estiver velho, se é uma educação bem educado, ele vai respeitar o pai. O meu avô contava um fato. Ele e o filho dele mais velho, que morreu, xará meu, só apelido Ico, né, porque é Sebastião, ele estava numa briga com os cunhados dele, na família, morava tudo perto assim. E o vô viu lá, foi apartar aquilo. E o tio Ico estava com o filho dele, estava com um facão escondido assim, ó, na porta, e a turma, os cunhados tudo desafiando ele. E o vô chegou nele, passou a tudo, tocou o pessoal e chegou, deu um tapa no rosto dele. Pá! Que o vô viu, quando o vô viu que ele jogou o facão. Aí ele falou assim: a pena que é pai. Veja só, ele respeitou por ser pai. Isso é educação. Então quer dizer que o Sidney Silva está assistindo também. Então, por isso que nós vemos aqui, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está, que não Deus, que lhe sujeitou todas as coisas. Então eu escrevi que executa, excetua, vem do verbo excetuar. Pastor Carlos que falava isso. O mesmo que exclui, isenta, afora, ressalva, tira fora. Deus Pai. Deus Pai pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas. Não inclui a Deus o Pai,
se sujeitando a Jesus. É claro que isenta a Deus, o que é evidente. Ao 28. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, versículo 28, se sujeitará àquele, mesmo Deus Filho, sujeitará Deus Pai, Deus, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. No final, não ficará nenhum sinal de maldade, nenhum rastro de maldade no final, em nenhuma parte do universo. Vai ser tudo aniquilado. 29. De outra maneira, que farão os que se batizam? Outro versículo complicado. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Ele fala aqui, os que batizam em favor pelos mortos. É a mesma coisa hoje, a pessoa, então eles batizavam a pessoa em favor do morto que morreu sem batismo, por exemplo. Para Deus talvez perdoar, levar, então morreu sem o batismo. Orar para quem morreu, para quem está morto, é tudo vança, e depois que morreu, tudo. Então, aparentemente, alguns crentes de Corinto estavam sendo batizados em favor dos outros mortos que tinham morrido, para ver se Deus salvava, se tinha salvação, não morrer pagão. Já não viram isso? Quando primeiro, já era de menino, uma criança lá, você queria batizar logo, medo de morrer sem o batismo. A gente confia muito no batismo. O único batismo que salva, que nós já sabemos muito bem, mas muitos não sabem, é o batismo no Espírito Santo. Esse é o batismo que vale. E o ladrão da cruz, ele morreu sem o batismo da água, mas o batismo do que a água é símbolo, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele batizou na morte de Cristo, junto com Jesus na cruz. Zaqueu também, ele foi batizado no Espírito Santo no momento que ele mostrou para Jesus. Jesus disse, então não tem dúvida. Então é isso. Aí o versículo 30, por que estamos nós também a toda hora em perigo? A ideia é que ele não viveria uma vida de risco constante se não houvesse ressurreição. Se não houvesse ressurreição, se ninguém ia ressuscitar, porque Cristo não ressuscitou, então ou tudo estava salvo ou tudo estava tudo perdido. Mas pelo contrário, se não houvesse Jesus ressuscitado, tudo estaria perdido, ninguém teria oportunidade. Porque o que endossa a nossa salvação, a nossa fé, que confirma, é a ressurreição de Cristo, que nós um dia vamos ressuscitar. Então, versículo 31, e eu protesto, em outra versão quer dizer, eu afirmo, que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Então o apóstolo Paulo diz que vós sois a minha glória. Por isso que ele diz, eu protesto, eu afirmo a cada dia morro gloriando-me em vós, porque vocês são a minha glória. Paulo se sentia, eu fui usado por Deus, pelo Espírito Santo, para vocês viver essa vida, para vocês encontrar Jesus. Irmãos, quando nós ganhamos uma pessoa, quando a igreja ganha uma pessoa, quando nós ganhamos uma pessoa, a nossa glória está ali. É Deus glorificado, não é que os me sinto eu glorioso, a glória é minha. Então, para vocês é a minha glória, a minha recompensa. Por quê? Porque vocês
dão o testemunho de que aprenderam com o apóstolo Paulo. Então os coríntios ele podia alegrar-se no Senhor, não somente eles, mas nós também, porque Paulo havia lhe trazido a mensagem da redenção, a mensagem da graça. Então nós devemos também gloriar nisso aí, gloriar nisso, não gloriar em nossas obras, gloriar na graça, na redenção de Cristo, na salvação de Cristo. Então o apóstolo Paulo está referindo-se à sua vida que está em perigo constante cada dia. A vida do apóstolo Paulo. 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, bestas feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Olha o que ele disse aqui no final, versículo 32. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, o que adianta isso? O Paulo falou, eu combati tanto, aqueles homens cruéis, aquelas bestas. E se tudo isso é em vão, o que aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Se eu não vou ressuscitar, se os mortos não ressuscitam, o que adianta? Seria nós também, o que adiantaria? Nós estaríamos perdendo tempo. Então é provável que tenham aqui uma referência aos inimigos de Paulo em Éfeso, onde está essa epístola, foi escrita, os quais pretendiam condená-los, apóstolo Paulo, conforme a boca do leão. Está em 2 Timóteo 4,17. Vamos ler a 2 Timóteo 4,17. Eu não escrevi aqui, então eu tenho que procurar para ler. Segunda Timóteo 4,17. Ó, 4,17. Aqui é outra versão. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então o apóstolo Paulo aqui, ele havia aprendido muito bem. O apóstolo Paulo, ele não perdeu tempo. Ele aprendeu muito tempo que sempre podia depender daquele que havia comissionado ele. Então Paulo, ele sempre entendia bem, eu tenho que entender, compreender que ele tinha que seguir, depender daquele que tinha dado aquela comissão para ele. 2 Coríntios 12, 9 e 10 fala em Filipenses também. E isso também provavelmente se refira à proclamação do Evangelho por Paulo na sua audiência preliminar. Então o apóstolo Paulo, por isso que ele disse, aí fiquei livre da boca do leão. Então a esperança da ressurreição fortalecia Paulo a suportar severos ataques e testes da grande perseguição. Então, porque a esperança dele era a ressurreição. Paulo sabia que se ele morresse a qualquer momento, ele estava preparado. No meio de sofrimentos, ele estava preparado, quer dizer, morrer, mas ele ressuscitaria. E é isso nós também, irmãos. Então nós devemos sempre estar bem firme, contente, animado, porque nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo. 33. Não vos enganeis, Paulo diz, não vos enganeis.
as más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo falou para vocês: não se enganam, que as más companhias, onde tem mal companhias, lá só sai mal conversa, só sai o que não é útil, tudo que não presta, tudo iniquidade. Muito cuidado com a mal companhia. Com certeza a pessoa vai ser influenciados em maus costumes. Nós cristãos precisamos vigiar bem. Quando nós trabalhamos, tem bastante companheiros. Não são companheiros bons. Difícil, mas é encontrar alguns. Não tem como você sair, evitar de trabalhar só isolado. Vai trabalhar, mas você sabe que você não pode confiar. A gente tem que vigiar. Então Paulo diz: não vos enganeis. No versículo, no Colossenses 2 também diz. No 34, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o. Completa agora, irmão Zé Vicente, se você estiver acompanhando. Para a vergonha nossa. Está vendo só? Vossa. Foi mais humilde, falou nossa, né? Note bem que o apóstolo Paulo disse, 34. Vigiai justamente e não pequeis. Então ele está falando para nós vigiarmos, falando para os coríntios, e agora falando para nós, e nós estamos aqui no Birajara, falando, e eu pregando aqui, falando para muita gente. Olha, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. É duro isso aí. Alguns não têm o conhecimento de Deus. A Bíblia, todos têm a Bíblia em casa. Eu vejo Bíblia aberta assim na estante. Será que lê? Não sei. Ou deixa por enfeite. A Bíblia é para ser. Eu tenho várias versões lá em casa, comigo lá. Então, agora precisa ser lida, precisa ser ouvida, precisa dar valor, né, nas Escrituras. Então, digo-o para a vergonha vossa. Provavelmente uma referência a membros da igreja em Corinto, quando Paulo estava escrevendo isso, que se orgulhavam de seu conhecimento, mas cuja negava a crer na doutrina da ressurreição, na doutrina de Cristo. Quantos hoje negam a doutrina da salvação eterna? Dificilmente acha de outras religiões, por mais boa que seja, se você pergunta na hora se perde a salvação, eles vão dizer que perde a salvação. Não tem aquela segurança eterna. Então vive neste mundo meio com medo. Mas se eu pecar, cair num adultério, desviei da igreja, sou afastado, perdi a salvação. Então não é Cristo, então não tem Cristo na vida. A doutrina da ressurreição demonstrava profundamente uma ignorância a respeito das realidades divinas. Ignoram a Deus e seus caminhos. Paulo dizia: é para vergonha vossa chegar nesse estado. 35. Mas se alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí começa a questionar. Os falsos ensinadores, eles se burlavam, eles enganavam da doutrina da ressurreição, eles zombavam
da doutrina da ressurreição do corpo humano. Ele zombava dizendo: que corpo virão? Isso é zombaria, porque só curiosidade. Mas burlava, enganava, desrespeitavam, dizendo: que tamanho, forma? Então começa a questionar: que tamanho no corpo? Vai ser o mesmo tamanho? Será um corpo glorificado. E com que corpo virão? 36. Aí Paulo responde: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ele está falando usando a semente, né? Então aqui está a resposta da Bíblia para aqueles que ensinam ou ensinavam esta falsa doutrina. Então Paulo ele tira aqui a palavra de Cristo quando ele falou da semente que caiu na terra e morre. Isso está onde está escrito isso? Bom, está em João 24, 12, 24, isso. Isaías 55, 10, 11, João 12, 24. Onde fala do trigo, eu marquei, mas já esqueci, acho que é um por aqui, por aí. Se o trigo não cair na terra, ele não morrer, ele não, acho que é João 12, 24, né? Agora esqueci. Vamos ver se é João 12, 24. Oi? É, aqui fala para frente. Isso é João 12. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Morrer, vai prestar bem atenção na semente. A semente é a semente. Cai, planta ela na terra. Ela morre, né? Aí ela ressuscita. Vamos usar a palavra ressuscitar, que aí dá mais entendimento melhor para compreender. Ela nasce. Nascer quer dizer, ela nasceu de novo. Ela morreu, porque por lá não acontece, ela tem que, né? Ela morrer. Aí ela ressuscita. Se ela foi um pé de trigo, ou feijão, ou pé de milho, ele vai nascer o quê? Do que ela for semente. Se é milho, é milho. Se é trigo, vai aparecer. Então, por isso que nós entendemos que, visto que Deus é o Criador do mundo, aqui eu escrevi, os processos da natureza refletem as várias maneiras como Ele opera. Tudo como Deus opera. Todas as coisas têm operação à mão de Deus. A natureza provê úteis metáforas e dá a entender as coisas espirituais. E analogia sobre a obra divina da salvação. Então, Isaías 55, 10, 11, fala da chuva, cair na terra, assim por diante, né? Jesus usou uma semente, se morrer, produz fruto. Então, se nós morrermos para aquela velha vida de pecado, tem que morrer e nascer de novo, e ressuscitar, como diz em Colossenses. Ressuscitar, já ressuscitar, se buscar as coisas que estão de cima. Nós morrer, né, vai produzir muitos frutos, vai dar muitos frutos na vida espiritual. Se você não morrer, não nascer, você não dá fruto para Deus. Então é isso. Então, como uma ilustração da verdade espiritual, aqui Paulo usa o mesmo quadro para ilustrar a diferença entre aquilo que é plantado e aquilo que finalmente se desenvolverá a partir da semente. Ela virá a morrer, depois ela nasce e cresce e vai produzir muitos frutos. Então o cristão nasce de novo, ele começa como tipo bebê na vida espiritual. Conforme ele vai crescendo na vida espiritual, não está falando físico, ele vai crescendo na vida espiritual e vai dar mais frutos. Quando ele chega à maturidade, ele já deu bastante fruto. E quando chega a uma certa idade, aí cai o fruto, né? Aí
Aí não dá mais fruto, porque ficou velho demais, como é que é? Então, aí começa. Aí vai produzir muito fruto assim, ou será com a palavra de Deus quando semeia no coração? 37. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas assim o simples grão, como de trigo ou de outros qualquer semente. Então, quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer. Então você está semeando aquele ali, mas o simples grão, não simples. Então ele usou isso aqui para ilustração, para ilustrar, esclarecer uma realidade espiritual. Quando se semeia uma semente, produzirá uma planta formosa. Não se sabe que planta a semente produzirá. A gente, quando semeia uma semente produzirá uma planta formosa. A semente vai. Se você conhecer a semente, você sabe o que vai sair. Mas se você não conhecer a semente, nós não sabemos depois o quanto que aquela semente vai produzir. Quando, como, se vai nascer. Se ela não nascer, ela não vai produzir, ela vai ficar na terra. Então, isso é sobre o nascimento da vida espiritual. Vamos ler o 38 para parar. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. O processo da ressurreição está nas mãos de Deus. Não está nas nossas mãos, nas mãos de homem algum. Nem dos anjos, ninguém. Está nas mãos de Deus, que pode fazer todas as coisas. Isto decepciona toda a especulação que é produzida pelo homem. Por mais que o homem evolui, que o homem tem, que diz que é evolução. O mundo foi através de uma evolução. Não foi Deus. Cada pessoa terá o seu próprio corpo, porque Jesus foi conhecido. Ele foi conhecido o mesmo corpo, não de outro, não vai ter o corpo de outro. Só tem uma coisa, agora que é difícil, eu vou arriscar. Porque lá no corpo glorificado não tem sexo, né? Não tem, não vai ter homem e mulher. Mas talvez, penso isso agora, porque a gente tem que ter tempo, o microfone vai pregando, vai vindo no pensamento. Talvez a mulher, ela vai parecer a mulher mesmo, mas só que não tem sexo. Não vai procriar. Corpo glorificado é corpo glorificado. Cada um vai ter o seu próprio corpo, não vai ter o corpo de outro. Terá a sua própria cor. Ele deve ser do mesmo que ele era, só um nome que não sabemos. Agora descobri. Por que nós não sabemos o nome? Agora vamos ver. Os irmãos vão concordar comigo. O que eu pensei agora? Por que vai ter a mesma cor? Por que vai ter a mesma aparência? E o nome não? Porque não vai ser homem, vai ser tudo igual. Certo? Não. Vocês podem descobrir que os bichos vão concordar. Agora eu vou dar uma dica. Ele falou, porque nós vamos ter a mesma cor. Se é moreno, ele vai ser moreno. Se é branco, vai ser branco. Se é louro, vai ser louro. Porque quem é que deu a cor? Quando nasce com a cor, quem é que deu? Foi Deus, não é? Agora o nome não. O nome é nosso pai terreno que pôs. Por isso que o hino fala assim, não sabe que nome que vai dar. O hino fala, o hino é inspirado, deve ter algum versículo, só procurar para ver se a gente acha, né? O nome. Então é isso aí. Não vai ter a mesma aparência. Olha, então aqui mesmo. Mas Deus dá-lhe o corpo como Ele quer. Não é como nós queremos. E a cada semente o seu próprio corpo. Então nós ficamos com isso. Outro dia continua até terminar. É muito importante toda a ressurreição. E que Deus abençoe a todos. Amém?
Vamos orar. Amado Deus e Pai, agradeço a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos deste para estudar a Tua palavra. E possamos, o Pai, estar aqui à noite. Tu abençoa, traz aqueles visitantes que teve aqui agora, antes de começar o culto, traz à noite para ouvir a Tua palavra. E nos ajude que a igreja esteja reunida, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Que hinos vamos cantar? 3, 4, 5. Que hino que é esse? Contar a Jesus. Canta um pouquinho para ver. A Jesus Cristo. Vamos gravar ele. Eu venho amar. Vamos lá. 3, 4, 5? 3, 4, 5.